Boa tarde a todos. Sou o Sargento Almeida, professor de Geografia. Então, vamos dar início a mais uma das nossas aulas. Desta feita agora, a formação dos Estados Unidos Mexicanos 1. Eu dividi esse assunto em 1, 2 e 3 para facilitar justamente aí a compreensão do assunto. Ok? Vamos para os nossos objetivos. 1. Compreender como ocorreu a formação dos Estados Unidos Mexicanos, como se deu essa formação, quem foi os povos que formaram esta nação, qual foi o legado que eles deixaram ao longo do tempo para até os nossos dias atuais. É o legado da matemática, na engenharia, nas tradições, na dança, na culinária e na medicina de um modo geral. Compreender como ocorreu a colonização dos Estados Unidos mexicanos. Quem foi o seu colonizador? Quem foi que descobriu? Como se deu a colonização, a questão agrária, todo esse processo até os dias atuais. Compreender o surgimento e a construção do espaço geográfico. Como se deu a construção desse espaço? O que levou, quais foram as políticas que levaram, ou a geopolítica que levaram à construção desse espaço? Como se deu a construção desse espaço dentro do México? E, por outro, analisar a sua industrialização. O México é um país de industrialização tardia, é recente, qual o tipo de empresa, o que produz, o que ele exporta, o que ele importa, qual hoje é o seu peso industrial no cenário internacional econômico. O México foi colonizado pelos espanhóis que iniciaram a sua exploração em 1519, com Hernán Cortés. Então, o espanhol Hernán Cortés aportou em terras mexicanas. Ao chegar, ele encontrou na região, certo, os astecas, toltecas e os maias. Os toltecas, esses povos pré-colombianos, estavam presentes ali basicamente entre o século IX, X até o século XII. Então, são povos que existiam ali há bastante tempo, são os nativos do território mexicano. E eles contribuíram, logicamente, com a formação territorial, contribuíram aí com suas experiências, com seus legados deixados aí ao longo do tempo e exposto aí pelos chamados arqueólogos, né, isso que estudam essa parte, essa descoberta toda do legado dessas populações que deixaram aí ao longo do tempo e do espaço. O México se tornou independente somente em 15 de setembro de 1810. E em 1824 foi criado os Estados Unidos Mexicanos. É assim que ele é denominado, é assim que ele é formado, certo? Ele é um país democrático, com um presidente eleito pela sua população, que é o representante do povo, e ele é composto de 31 estados da federação. E em 1646, em 1648, durante a guerra com os Estados Unidos, o México perdeu uma série de territórios localizados ao norte do país. Então, observe aqui, olha, nós temos aqui essa figura, mostrando essa parte aqui em laranja, o que era os Estados Unidos antes da expansão desses territórios mexicanos, certo? Então, aqui em vermelho, em amarelo, em verde, tudo isso aqui era território mexicano, certo? E, consequentemente, através dessa guerra, que ela foi encerrada em 1848, com a assinatura do Tratado Guadalupe Hidalgo, certo? Esse tratado pôs termo a essa guerra, onde os Estados Unidos pagou pela anexação dos territórios mexicanos a quantia de 15 bilhões de dólares para a compra dessas áreas. Então, nesse tipo de tratado, nesse fim da guerra, o México tinha perdido nessas negociações aí em torno de 55% do seu território, né? Muito grande a quantidade de terra perdidas aí nesse processo de guerra, de anexação, de compra, de um modo geral. Então, aqui em amarelo, mostarda, 1845, anexação do Texas, né? Aqui em vermelho, em 1848, que é justamente com o final da guerra e a assinatura do Tratado Guadalupe Hidalgo. No México, fica apenas com um território de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Para uma população em torno de 135 milhões de pessoas, né?
O México distingue-se dos demais países da América do Norte por apresentar graves problemas sociais, tais como a miséria existente no campo. Não é diferente de muitos países aí afora, ao mundo afora, o México apresenta, tá certo? Devido ao seu processo agrário, as leis agrárias adotadas no país, né, que vêm ao longo do tempo sendo modificadas e sempre não atendem os anseios dos povos mais necessitados que precisam da terra, precisam produzir. Então, existe a miséria muito grande no campo. Essa miséria ela reside na situação de políticas, de falta de políticas públicas do governo voltada para as populações mais pobres que têm a terra para produzir. Consequentemente, a ocupação das periferias empobrecidas nas grandes cidades. O que ocorre? A miséria no campo ela é um ponto de repulsão dessa população no México. O que ocorre? Essa população sem condições de gerir a sua terra, sem condições de ter investimentos do governo ou assistência técnica para garantir essa produção, abandonam essas terras e se dirigem, tá certo, a ocupar as periferias das grandes cidades no México, as principais cidades em desenvolvimento. Isso causa uma série de problemas para a cidade, certo? Por que isso? Ao chegar lá, eles já encontram um desemprego que é grande nos centros urbanos. Aliado a isso, a mão de obra abundante e barata. Outro ponto que é extremamente preocupante, eles não têm habilidade técnica específica ou profissional para ser inserido nesse mercado de emprego, onde a mão de obra já está em excedente, já tem excedente dessa mão de obra barata. Então, tudo isso gera, dentro do México, um problema aí de ordem socioeconômica, certo? Então, precisa ser necessário a tomada urgente, a revisão urgente de políticas públicas para essas áreas. Então, por isso que, em relação a essa assimetria entre os Estados Unidos e a América do Norte, é muito grande em questão de apropriação de terreno, o sistema de distribuição, a questão da produção, da agropecuária, da agricultura, dos investimentos, dos produtos produzidos nessas áreas. Então, isso torna esses dois países bastante assimétricos, né? E, além do mais, a imigração, quando a população deixa o México em direção aos Estados Unidos, ao chegar lá, esse imigrante, tá certo? Ele passa no sentido da ilegalidade. Por quê? Existe um fluxo muito grande nesse processo de entrada de grande quantidade de mexicanos ilegais pela fronteira, que gera problemas sérios aí, tanto políticos, tanto dentro do próprio México, como também dentro do próprio Estados Unidos, onde a população não aceita esse tipo de invasão e quer pressionar o governo para que eles tomem medidas para resolver isso, não para expropriar, para prender isso, não, mas para encontrar soluções necessárias para que possa absorver esses imigrantes ou expatriá-los para o retorno ao seu país. Por outro lado, também os políticos americanos pedem ao governo medidas enérgicas para que isso possa ser sanado. Além do mais, a pressão internacional também, vinda de diversos organismos que compõem a ONU. Uma das medidas mais, vamos dizer assim, radicais do governo de Donald Trump justamente é a construção do muro na linha de fronteira separando o México dos Estados Unidos, já que a grande quantidade de imigrantes adentro dos Estados Unidos são ilegais. Então, essa ilegalidade leva o quê? Leva eles a ocupar as periferias, não ter qualificação profissional para assumir postos de empregos dentro dos Estados Unidos, viver à margem da sociedade, viver envolvido em pequenos delitos, viver escondido da imigração, viver escondido das forças policiais, né, do modo geral. Então, isso leva à marginalidade. Então, é um problema muito sério nessa relação, nesse processo entre o México, essa distinção México e América do Norte. Okay? A imigração ilegal nos Estados Unidos, aliado a isso, também um grande problema que acarreta essa distinção, a pressão da população, são os cartéis que estão proliferando dentro do México. Esses cartéis têm como porta de entrada para suas drogas, certo, que são produzidas no México, para dentro dos Estados Unidos. Isso também causa um desconforto, tanto no governo mexicano, também como no governo
americano, porque, mais uma vez, a população e os próprios políticos pressionam a quantidade de drogas que é colocada no mercado americano e disponível para os jovens. Então, a sociedade requer, ela pressiona o governo em torno disso. Então, uma das coisas mais drásticas, repito, é justamente a construção desse muro separando as duas fronteiras. Essa construção do espaço geográfico mexicano, ela vem se construindo desde a independência, tá certo? Em meio a disputas políticas e outras dificuldades. Vimos que a sua independência, depois a sua constituição como Estados Unidos mexicano e, consequentemente, o fim da guerra. Então, depois desse tratado assinado com os Estados Unidos, Guadalupe Hidalgo, de posse de algum valor que foi originado desse processo de negociação, o México começa a reconstruir, certo? Essa é a sua disputa política, reconstruir todo o seu espaço geográfico, na verdade. Então, com isso, ele enfrenta dificuldades. Ele percebe que, para a reconstrução, eu tenho que suplantar algumas dificuldades. Uma delas, por exemplo, o norte do território mexicano é extremamente árida. É uma área que precisa, tem pessoas morando, tem pessoas querendo produzir, tá certo? Mas é uma região que, por si só, assim como o campo, ela é uma área de repulsão. Não que não tenha pessoas morando lá, existe cidade, existe áreas, fazendas produzindo plenamente nessas áreas áridas. Um exemplo nosso que nós temos aqui no Brasil é a Caatinga, por exemplo, é Petrolina, semiárido, mas tem um investimento muito forte em irrigação. Outro exemplo disso aí é o Egito. Um exemplo mais forte é Israel, certo? Tem um deserto, um pouco água, então, mas ele produz maçã, produz uva, com 2, 3 safras por ano nos seus desertos. Então, devido que alta tecnologia empregada nessas áreas, como essa tecnologia ainda não está suficientemente disseminada em todo o território mexicano, alguns sofrem esses reveses climáticos, mas outros têm, logicamente, aí mais um alento, que é investimento do governo nessas áreas. Esse processo de tanto de aridez como de topografia, ele faz com que haja uma imposição desse povoamento, né? A população procura as áreas que mais assim traz para si conforto, mais segurança, é mais aprazível, uma área que dá para desenvolver, né, claramente aí, certo? Essa colonização e essa progressão da população de um modo geral. Falta de investimento em pesquisa e tecnologia, algumas áreas são carentes no México, certo? De tecnologia, são as áreas basicamente da agricultura, da pecuária, áreas em locais mais difíceis de acesso, falta de tecnologia, falta de investimento do governo, incentivo. Então, tudo isso faz com que também haja um abandono dessas terras ou então uma baixa produtividade, o que é aí uma consequência para a economia. A agricultura nos territórios centrais e do sul do país é desenvolvida em relevos extremamente acidentados. Logicamente, a agricultura ela tem um poder assim muito grande para a economia mexicana, mas é a pecuária que mais se destaca nesse processo. Porque, à medida que eu tenho esses relevos acidentados e ocupo para algumas culturas, nem todas se prestam àquele tipo de solo, nem tão pouco se presta aí à situação do clima, certo? Então, esse 20% que é utilizado no México é em terrenos vulcânicos, tá certo? Bastante com chuvas bastante distribuídas, com esse pluviométrico bastante aceitável durante o ano. São áreas que as temperaturas são mais amenas, então favorece aí um grande ganho na produtividade a nível de agropecuária e no nível da pecuária e no nível da agricultura. Aqui nós temos uma figura de status dos clima e solo e a vegetação. Observe aqui uma vegetação semelhante à nossa, né? Esses cactos, essas chama xerófitas e xeromorfas. Aqui eu tenho a parte da topografia, a parte alta. Aqui eu tenho um solo, né, com essas gretas de dessecação. Esses rachadores chamam-se greta de dessecação. Você assemelha aqui ao nosso semiárido, né? Um baixo pluviométrico. Aqui eu tenho as selvas, né, florestas mexicanas protegidas. E aqui eu tenho a parte central, que é onde dificulta, tá certo? A fixação. Não é que não tenha cidade, existe cidade nessas áreas aí, em torno de 1.000 a 2.000 metros de altitude,
mas é uma área que também dificulta o processo de agricultura, facilitando talvez um pouco a pecuária. A construção do espaço agrário mexicano, o predomínio de desertos do norte, de montanhas no centro e de floresta no sul, restringe as áreas agrícolas do país, que ocupam 20% do território mexicano. Então, veremos mais um pouco a lâmina na frente, vou mostrar essa divisão como está posta aí. Então, vocês têm o seguinte, esse 20%, como eu falei anteriormente, é o que é disponível, é que o clima permite, tá certo? Uma alta produtividade dentro do México. Repito, são áreas de terrenos vulcânicos, são áreas um pouco mais aplainadas, são áreas mais baixas, são áreas que têm uma alta fertilidade do solo, chuva bem distribuída durante o ano, né? A questão da água para irrigação, para a criação. Então, o clima é mais ameno, as temperaturas são mais balanceadas. Então, tudo isso fornece aí, tá, o sistema de plantation que está espalhado nesses 20% dessas áreas do território. Esses plantations são produtos plantados em larga escala para a exportação. Certo? A exportação, basicamente, é a cana-de-açúcar, o trigo, o algodão, o café, certo? São produtos assim, de mais destaque na economia. Isso não quer dizer que ele só plante isso, não. Ele tem também banana, ele tem frutas de um modo geral, certo? No território mexicano. Mas o plantation é que puxa realmente a parte agrícola, a parte do setor primário dentro do território mexicano, certo? E esse tem um problema justamente do plantation, onde a concorrência com esses produtos mexicanos, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, sofre uma certa queda, tá certo, no valor, porque tanto os Estados Unidos como o México, tanto os Estados Unidos como o Canadá, eles têm subsídio na agricultura. Quer dizer isso? Eles têm investimento, eles têm dinheiro, eles têm investimento para o dono da terra plantar e produzir. Já no México não tem isso. Então, os produtos que são produzidos nos Estados Unidos e também são no México, eles não encontram mercado nesses dois países, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, fazendo com que o México passasse, tá certo, apenas a interiorizar, certo? A internalizar a sua economia. Ou seja, a produção desses grandes materiais foi destinada agora às suas próprias indústrias, tá certo? As ejidas são fazendas voltadas para o autoconsumo. O que são as ejidas? Tá? Ejidas principalmente propriedades da nação, do governo, que é concedida como uma comunidade de campesinos para usufruto, adquire um caráter corporativo e são inspecionados regularmente por organizações governamentais. Ou seja, são terras que um grupo de campesinos, um grupo de colonos, faz um comodato com o governo libera essas terras e, a partir desse processo, essas terras são usadas para usufruto dessa comunidade de consumo. Aí dentro eles praticam, tá certo? O conuco, que é um sistema muito antigo, já praticado pelos nativos, que é a questão da rotatividade da terra. Eles plantam 5 anos aqui um produto, depois disso, do pousio da terra, ele abandona aquelas áreas e procura outras áreas, também passar mais 5 anos. O sistema é similar ao nosso, da coivada, para desbastar a vegetação. O que eles fazem? Eles queimam, após a devastação dessa queimada, então eles assumem, limpam a terra e plantam produtos diversificados. Existe uma rotatividade, existe uma diversidade de culturas nesses conucos que são praticados de forma ainda até hoje, né? De forma bastante rudimentar. A produção não é tão assim volumosa, ela não é assim tão gigantesca, é mais para o autoconsumo e a sobrevivência dessa população. Os europeus queriam acabar com as ejidas, com a questão de investimento dentro do território mexicano, e essas ejidas, certo? À medida que a população ia deixando pela baixa produtividade, pela falta de incentivos fiscais do governo, por esse olhar das chamadas leis agrárias dentro do México, e as ejidas ficavam abandonadas e o governo disponibilizava essas terras para um preço mais módico para essas áreas, para esses investimentos europeus. Alguns grupos revoltosos dentro dessas ejidas verificaram essa quase que, vou dizer assim, facilidade do governo em que esses estrangeiros investimentos adquiriram essas terras a preços módicos, né, gerou assim, um certo desconforto, ao ponto de surgir os chamados grupos revoltosos. 2 deles mais se destacam, 2 guerrilheiros se destacam dentro do México nas questões agrárias, é o chamado Pancho Villa, certo? E Emiliano Zapata.
Então, esses dois guerrilheiros, cada um com seu grupo, um dominava o norte, um dominava o sul. Esse confronto, juntamente aí com essas forças guerrilheiras, fazendo frente ao governo, fazendo frente às forças regulares do governo, começaram aí a tomar essas herridas, certo, desses investidores europeus, e com uma certa permissão do governo, elas começaram a ser devolvidas a seus antigos donos, os herridários. Essas herridas quase que chegam a fim. Hoje existe, quase chegam a ser extintas, mas existe hoje as herridas. Algumas são altamente producentes, outras não. Isso depende do local onde estão inseridas e com a tecnologia que eles estão tendo acesso. Okay? Além disso, tinha as haciendas, que são grandes fazendas do período colonial que recebiam financiamento do governo mexicano. Essas haciendas eram uma forte concorrente das herridas. Os trabalhadores que estavam ali tinham que ter um certo número em que produzia, o governo fiscalizava com muito rigor essas áreas. Então, essas haciendas com investimento governamental, certo? Para produzir, o investimento com técnica, com maquinário, etc., era um forte atrativo dessas herridas que deixavam elas e procuravam emprego nessas fazendas, nessas haciendas, tá? Em trabalho braçal e pouco remunerado. Então, isso houve um esvaziamento, esse abandono por parte dos agricultores das herridas, mas aos poucos, com a questão aí dos revoltosos, dos grupos guerrilheiros, essas herridas são retomadas aí e passam, até hoje estão ainda em vigor, são existentes ainda dentro do próprio México. A economia conta com 25% do PE. Então, a PE é o seguinte, população, coloquei aqui no rodapé, que é rido, que é hacienda, população economicamente ativa, é um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho ou aquelas que estão em fase de ser inserido no mercado. Então, essa é a população economicamente ativa. É muito alto, em torno de 25%, que ainda se encontra no setor primário, ou seja, nessas herridas e nessas fazendas, nessas haciendas e outros núcleos de forma do setor primário. Aqui eu tenho a legenda, observe aqui em verde, de 0 a 200 metros, em amarelo, de 200 a 1.000 metros, e em vermelho, mais de 1.000 metros de altura, de altitude. Essa parte aqui toda pontilhada é a maior densidade demográfica da população mexicana. Observe que eu tenho aqui ao norte aquelas áreas chamadas as áreas áridas, as áreas mais altas, não é isso, em torno de 1.000 metros, adaptando a agricultura, adaptando o modo de vida, a colonização, certo? Com chuvas escassas, algumas áreas em processo de desertificação, grandes problemas aí ambientais causados pelas mudanças climáticas ambientais dentro do próprio México, como também planetária. Aqui o centro tem as áreas elevadas entre 1.000 a 2.000 metros de altitude, essa serra que corta todo o centro do território mexicano, fazendo com que haja uma dificuldade aí, tanto da fixação, não é que não tenha pessoas, tem sim, isso aqui é bastante povoado, adensado, tem cidades, mas isso dificulta um pouco o processo de desenvolvimento agrícola dentro do próprio México, que já tem aí o seu espaço reduzido, apenas 20% destinado à agricultura e à pecuária. Nós temos também essa parte aqui mais ao sul, que eu tenho o norte, relembrando, tem o centro, aqui eu tenho o sul, eu tenho aqui as florestas, certo? E locais também com planícies, né? Abaixo de 0 a 200 metros. E essa região aqui, pontilhada, existe o alto adensamento populacional da população mexicana. Então, aqui há uma grande concentração. É aqui onde eu tenho as áreas agrárias mais férteis. É nessa região onde eu tenho as herridas também, certo? Que fornecem aí alimentos, de modo geral, tanto para a subsistência como também para o comércio. Importante destacar aqui o Golfo do México, onde a extração do petróleo é muito intensa, dependendo do mercado, da produção de barris, e do comércio mundial do petróleo. A exportação do petróleo do Golfo do México é em torno de 65% a 68%, é uma produção muito alta. Essa produção se destina ao próprio México, ao Canadá e aos Estados Unidos, são os seus maiores consumidores, maiores compradores. Então, nesse aspecto aqui, o carro-chefe, vamos dizer assim, da produção aí do PIB
do México é o petróleo, seguido aí grande produção da pecuária e também da agricultura, da agropecuária de um modo geral. Aqui eu tenho algumas erridas, certo? Aqui eu tenho um extrato de uma, bem localizada, próximo ao Golfo do México, próximo ao mar, certo? Tem água, tem aqui uma forma de caminho, né? Tem rio, tem acesso à hidrovia, tem acesso à rodovia, à ferrovia, tudo isso facilita esse rio seja bastante producente e tenha bastante destaque no cenário da agricultura mexicana. Industrialização do pós-guerra, foi no pós-guerra, após a reconstrução de toda a Europa, certo? As principais potências precisando de aço para a construção, precisando de ferro, precisando de matéria-prima para transformar, precisando de uma série de produtos. Então, o México foi um local que teve altos investimentos estrangeiros no setor automobilístico, no setor de siderurgias. Por que siderurgia? A siderúrgica no México, porque o México tem grande quantidade de minerais metálicos no seu subsolo, então isso favorece o que? A sua vocação, uma das vocações naturais, é justamente a criação, a industrialização de siderúrgica, e esse processo de construção na indústria se dá ao longo do pós-guerra. Outro processo também é a criação das ferrovias para facilitar a expansão da industrialização. Não foi fácil. O histórico da ferrovia dentro do México é muito complicado, certo? Por ter questões dos grupos guerrilheiros que não permitiam o avanço dela. Depois veio a questão política, veio a questão econômica, faltou dinheiro, faltou investidores nessa área. Mas aí, com o passar do tempo, quando a ferrovia finalmente é resolvido o problema de dinheiro, de passar em territórios indevidos e tudo mais, a ferrovia foi uma mão na roda, trouxe um progresso fantástico, unindo as áreas produtoras, as áreas para escoar essa mercadoria. Então, ligou o México de norte a sul, leste a oeste, fazendo com que houvesse aqui uma rápida expansão dessa industrialização também. O México é bastante industrializado, com grande variedade de fábricas. Isso se dá o quê? Essa industrialização relâmpago, embora que ela fosse tardia, passou mais de 300 anos à mão de colonos, foi colonizada por mais de 300 anos pelos espanhóis. Isso atrasou muito o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos e mexicanos. Porém, a sua entrada no NAFTA, composto por Estados Unidos, a Canadá e o México, a entrada no NAFTA em 92, fez com que ele realmente abrisse, certo, essas portas. Então, em 94, o México abre seu território aos investimentos, de um modo geral, tanto investimentos americanos, como canadenses, como europeus. Então, o México recebia toda essa gama de indústria da mineração, por ter uma vocação no seu subsolo riquíssima, a têxtil e a petroquímica, com a questão do petróleo, produzindo petróleo no seu território no Golfo do México, como já vimos. Então, isso foi um atrativo. Além do mais, as empresas vinham em busca de matéria-prima abundante, energia e mão de obra barata. Tudo isso encontrado no México, naquela época do NAFTA, e até hoje também é encontrado esse mesmo aspecto. Por mais que, ao longo desse tempo, nessa formação territorial, essa formação política, o México vem desenvolvendo. Ele passa a ser um país hoje em estado, uma economia em desenvolvimento, uma potência econômica também, praticamente, porque ele tem, embora que seja assimetricamente diferente dos outros países, ele é um país latino-americano, encravado no território norte-americano, mas que faz parte dos maiores grupos financeiros, dos maiores grupos econômicos do mundo, que é o NAFTA. Então, isso faz com que ele tenha um poder de barganha, que é o seu subsolo, que é riquíssimo, petróleo e outros minerais metálicos que veremos um pouco à frente. Além disso, além do mais, o México já mostra aí um sistema baseado em que em melhoria do PIB. Seu PIB agora está praticamente está em alta. A sua renda per capita é em torno de 22 mil dólares, teoricamente, né? Então, é uma renda per capita alta. Então, tudo isso faz com que o México hoje se posicione tanto a nível de NAFTA como no cenário mundial econômico. Aqui eu tenho, basicamente, olha, as minas. Observe que o México é uma mina. Tem ouro, tem o cobre, tem o zinco, tem o petróleo, tem o titânio, o chumbo. Certo? Então, uma diversidade muito grande de materiais. Enfim, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Certo? Mais uma vez, eu peço a vocês que assistam essa aula posteriormente, façam suas anotações, tirem suas dúvidas. Qualquer problema, entre em contato conosco. Você tem 2 canais para entrar em contato conosco. Um é o OpenRedu, que é o nosso sistema oficial, o outro é o nosso e-mail. Então, faça a sua crítica, tire a sua dúvida, certo? Para que possamos ter sucesso na nossa AP
nossa ex-vizinha. Boa tarde, obrigado.